Sabe qual que é o maior medo do governo do Lula nesse momento? Não é eleições ano que vem, não é Magnitsky, não é visto sendo assustado, não é nada disso, não é a rejeição. O maior medo que esse governo tem agora, e algo que pode acabar não só com o Lula, mas com o PT e com a esquerda brasileira, é o fato de um ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez estar apresentando documentos que ligam Lula ao narcotráfico da Venezuela. E olha só o que esse governo vai inventar agora. Como vocês sabem, o Maduro está nos últimos dias. Ele sabe que ele vai ser ou executado com um bombardeio de precisão, ou ele vai ser capturado. Ele já está tentando negociar, dizendo que vai entregar a presidência daqui a 3 anos, mas o Donald Trump já disse que não. Então tem 2 caminhos para o Maduro agora. Ou ele vai ser executado com um bombardeio de precisão, ou ele vai ser capturado. O medo do PT e do Lula é que Maduro, sendo capturado, comece a falar tudo que a Venezuela e o narcotráfico venezuelano fez pela esquerda da América Latina. Isso seria uma bomba que eu acho, sinceramente, que eles não conseguiriam sobreviver. Então Lula quer ajudar o Maduro. O que o Lula vai fazer? Vai mandar o seu exército para a Venezuela. Na verdade, já está mandando o seu exército para a Venezuela. E quem que é o exército do Lula? Vamos lá. Você sabe que no Brasil nós temos um grupo terrorista, que é disfarçado de movimento social, que é o MST. Tortura, mata, invade propriedade privada. E esse grupo é liderado por esse cidadão aqui, ó, Stedley, que o Lula mesmo já falou que é o líder do exército dele, né, o exército do MST. Esse cara, só a imprensa para gostar dele. Quem vive no campo sabe que esse cara é um líder de um grupo terrorista. E ele é amigo de gente importante, olha que gracinha. Olha aqui o Lewandowski junto com ele, depois que o Lewandowski saiu do STF. Olha que loucura. O ministro do STF, que hoje é ministro da Justiça, é um colega de um líder de um grupo terrorista. Mas calma que tem mais. Há pouco tempo atrás, isso aqui virou matéria. Quando Lula convoca o exército de Stedley para enfrentar a oposição nas ruas. Lula tentou, uma vez, usar o exército do Stedley, está aqui o Lula, ó. O exército de Stedley e aqui está o Stedley aqui no palco, para ir para cima de forma assassina, né, contra pessoas que queriam impeachment da Dilma. Aí o Stedley agora, o Stedley agora foi para Venezuela, ele está em Caracas e ele está de boa falando que vai colocar o MST, o exército do Lula, para defender a Venezuela contra os Estados Unidos. E por quê? Não é porque eles amam o Maduro, é porque se o Maduro for capturado, tanto o Stedley, Lula, esse pessoal do PT, eles não vai ter outra opção, eles vão ter que ser presos, porque nem o STF vai conseguir pagar pano quando ficar de forma documental que esse pessoal recebeu dinheiro da corrupção da Venezuela e do narcotráfico. Então ele foi lá fazer esse papelão aqui, colocando o Brasil mais uma vez numa crise diplomática. E firmar um compromisso aqui em Caracas a los gringos. No se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala. O povo brasileiro não vai estar no meio dessa não, irmão. É você que quer colocar os seus militantes pagos aí. De Uruguay. Los pueblos de Latinoamérica estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba. Até que o último marinheiro regresse para seu túmulo. Em seu país imperial. Viva Hugo Chávez! Viva Hugo Chávez, o amigo do Lewandowski, que não só isso, aqui é triste isso, que faz live com Gilmar Mendes. O cara é líder de um grupo terrorista, faz live com Gilmar Mendes, tira foto com Lewandowski, é brincadeira. Viva o povo de Venezuela! O povo refém. Viva a unidade dos povos! Muitas graças. Cara, olha onde que o PT e a esquerda estão enfiando o Brasil. Agora eles estão querendo enfiar a gente no meio de uma guerra para defender uma ditadura sanguinária, narcotraficante, contra o exército americano, que está indo para lá porque o Maduro enviou 1 milhão de criminosos da Venezuela para os Estados Unidos, envia droga, fentanil, cocaína, tudo que é droga para lá. E aí ele fala, não mexa. Aí o Lula vai falar, não pode atrapalhar a soberania do povo venezuelano. Que soberania que é essa que o povo é refém? O povo vai para as ruas para tentar derrubar esse governo, eles matam o povo nas ruas. Aí tem eleição, o povo vai para as ruas e elege uma pessoa, ele vai lá e dá o golpe, né, e frauda as eleições. E aí tem Lula e o líder do terrorismo no Brasil defendendo esse cara. Imagina se os Estados Unidos de repente começa a interpretar que é o governo brasileiro que está entrando no meio disso aí. Cara, vai dar muito ruim, muito ruim. Olá, minha amiga, meu amigo.
semana está terminando e é a hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo semanal que sai em mais de 30 jornais. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura do artigo com comentários nas entrelinhas. Como vocês sabem, nessa semana o governo mobilizou 19 deputados e senadores na comissão que está investigando o roubo gigantesco de mais de 6 bilhões de reais contra 2.300.000 idosos da Previdência. Mobilizou 19 deputados e senadores para impedir que 11 requerimentos, ou foram 9 requerimentos, fossem votados convocando o vice-presidente de um dos maiores sindicatos de idosos, pensionistas e aposentados, que é o irmão do Lula, o Frei Chico. Teve 19 votos negando e 11 a favor. E fica a grande pergunta, né? Querendo esconder o quê? Se Frei Chico está inocente, ele não está lá, o nome dele não está. A única coisa que apareceu é que o sindicato, quando renovou um acordo com o INSS, omitiu quem era o vice-presidente, que era ele. Deixou fora lá do acordo. Ele não está citado na Polícia Federal, nada. Mas então, por que impedir? Agora ficou a desconfiança. Bom, antes desse evento que eu contei para vocês, que foi na quinta-feira, foi publicado o meu artigo, na quarta-feira de manhã, nos jornais. E o artigo se chama Blindando Quem? Essa é a grande questão. Está blindando o que enfim, esconde, né, toda esse nervosismo do governo nessa CPI. Não queriam que formasse a CPI, botaram lá o Omar Aziz de presidente, aí tiraram o Omar Aziz. O relator é um promotor público, é do Ministério Público de carreira, né? Então é muito eficaz nas perguntas, né? Já houve bloqueio de bens e tal, mas fazem tudo para impedir investigação. Por quê? Bom, então, como eu disse, a pergunta é blindando quem no título? A semana começou com o 8º habeas corpus para nada informar a CPI mista que investiga o mais cruel dos roubos na história do Brasil. Na segunda-feira, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, chegou acompanhado de um habeas do Supremo e de seu advogado. Antes dele, 7 outros depoentes entraram na CPI acolitados por habeas corpus. Nem sequer a data da entrada no serviço público, Stefanuto respondeu. A lei já lhe garante o direito de não fazer prova contra si próprio. Mas um ex-presidente de uma instituição mostrar nenhum interesse em aproveitar a oportunidade para denunciar o mal que fizeram à Previdência é muito estranho. Meu Deus. Se ele foi um bom presidente e ama o INSS, era hora de ele dizer, olha, fizeram isso e aquilo, eu não tenho nada a ver com isso, eu denuncio. Nada. Já chegou de habeas corpus para ficar quieto. Bom, a sessão virou notícia mais uma vez pelo acirramento de ânimos num ambiente nada favorável à apuração de fatos. O pessoal fica nervoso, começa a gritaria, e aí, em vez de elucidação de fatos, vira briga. Aí não resolve. Falta cabeça fria. O objetivo dos governistas parece ser esse, e tem a colaboração ingênua dos mais esquentados da oposição. Quem são os protegidos pela blindagem? Deputados e senadores, representantes do povo e dos estados, tratam de investigar o roubo que subtraiu das aposentadorias e pensões de 2,3 milhões de idosos, cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais.
Aproveitaram-se das deficiências geradas pela idade das vítimas e tiraram um pouco de cada um a cada mês, com a conivência ou cumplicidade da máquina pública, que deveria fiscalizar e controlar algo tão precioso como é o sustento mínimo de gente que foi obrigada a recolher a vida toda uma contribuição que lhes diminuía o salário. Que é obrigatório, né? Ninguém tem a faculdade de recolher ou não recolher para a Previdência. E aí o salário é descontado. Assim como o patrão que paga, o salário é aumentado. Né? O patrão paga mais salário do que efetivamente o operário ganha. Continuam tirando, também sem autorização da vítima. Continuaram tirando. Acho que hoje, duvido. Um crime gigantesco, perverso, desalmado, praticado com maldade e esperteza covarde contra velhinhos. Outro parágrafo. Por que foi tão difícil criar a comissão parlamentar de inquérito? Por que o governo tentou evitá-la? Por que o ministro Dias Toffoli, em 17 de junho, se reconheceu relator do caso e pediu todos os inquéritos da Polícia Federal para si? Por que a Procuradoria-Geral da República teve que agir sobre relatoria? Por sorte, o inquérito foi para a relatoria do ministro André Mendonça, que já baixou um bloqueio de 390 milhões de uma das maiores entidades, essa cujo vice-presidente é o Frei Chico. Por que Alcolumbre pôs sigilo nos registros de visitas de investigados ao Senado? Por que a mídia está tão discreta diante do tamanho e pérfido escândalo contra os avós de tanta gente? Inclusive de gente que trabalha na mídia. Por que tanto habeas corpus para ficar calado? Medo de depor? Medo de quê? Tudo isso mostra o tamanho, a importância e a gravidade do que está sendo ocultado. Último parágrafo. Entre os investigados e suspeitos, o careca do INSS, o advogado Nelson Williams e seu fiel escudeiro, o economista Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, o Maurício Camisotti, presidentes de associações de benefícios para os idosos, inclusive o vice, que é irmão de Lula, né? Entre esses, a maioria com dezenas de milhões de reais transacionados, não é o caso de Frei Chico, segundo relatórios do COAF, mais coleções de carros de luxo e esportivos, compras de imóveis caríssimos, empresas de fachada, empresas offshore. Tudo retirado dos minguados benefícios de gente idosa. Obviamente, tudo isso passou pelo Dataprev e pelo INSS, e durante muito tempo. A falcatrua depende de um esquema gigantesco. Só conhecemos a espuma. Querem fechar a 7 chaves a caixa preta. Mas o crime contra os velhinhos exige punição. Na Flórida, o vigarista que aplicou um golpe em entidades previdenciárias pegou mais de 800 anos de prisão. Aqui, irão os governistas conseguir emudecer a CPI? Mobilizaram-se lá 19 a 11 para impedir a ida do Frei Chico. O silêncio dos depoentes é tão eloquente quanto o barulho dos milhões registrados pelo COAF. De Brasília, Alexandre Garcia.